Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que é o Django, para que a gente usa ele no Python e, mais importante, por que você deveria pensar em usar o Django quando você estiver pensando em criar sites com o Python na internet. Ou às vezes até escolher o Django como sendo a sua solução de criar sites na internet. Por que você deveria aprender Python e aprender Django para criar os seus sites? Vamos lá para o conteúdo do vídeo e eu vou deixar também no final um presente para vocês, então fica até o final comigo para você ganhar um presente. Bom, primeiro de tudo, o Django é um framework do Python criado para desenvolvimento web. O que isso significa, Lira? Framework, desenvolvimento web? Basicamente é o seguinte, ele é um conjunto de ferramentas do Python, um conjunto de pacotes de códigos do Python, que te permite criar sites, sites, APIs, ou seja, ferramentas web, ferramentas que vão rodar na internet propriamente dita, de forma muito eficiente. Só para você ter uma noção, ele é muito escalável. O que isso significa? Tem uma galera que quando vai aprender, por exemplo, a criar sites em Python, ou vai escolher alguma linguagem de programação para pensar em criar sites, pensa assim, qual linguagem eu escolho? Será que o Python consegue aguentar sites muito grandes, que recebem muito volume de informações, muito volume de usuários e assim vai? E só para você ter uma noção, o próprio Instagram usa o Django dentro dele e ele tem bilhões de usuários. É considerado a maior aplicação de Django na internet. Então, o Django ele foi justamente feito para conseguir suportar esse tipo de projeto. Para você conseguir criar o seu site ali dentro de forma eficiente, de forma segura, porque ele tem uma série de funcionalidades ali dentro, que ele já meio que facilita a sua vida na hora de você construir um site, mas também de forma escalável, para você conseguir ter centenas, milhares, milhões de usuários ali dentro de forma muito eficiente. E claro, isso não é algo exclusivo do Instagram, tem uma série de outras empresas, você pode pesquisar até por empresas que usam Django, você vai encontrar empresas enormes, tanto brasileiras quanto internacionais, usando o Django, e ele acabou sendo aí uma das principais tecnologias utilizadas para a criação de sites recentemente, principalmente pelas startups e assim vai, beleza? Além disso, uma parte legal de vocês entenderem é como que funciona o Django. O Django ele usa um padrão que a gente chama de padrão MVT, que é Model View Template. O que significa isso na prática? É a forma com que o Django funciona, a forma com que ele permite você criar um site. Basicamente é o seguinte, model é quem gerencia as tabelas do seu banco de dados. Então, essencialmente, ele vai te permitir criar um arquivo, onde dentro desse arquivo você vai dizer quais são as coisas que vão ter dentro do seu site. De uma forma bem direta ao ponto, bem simples. Você vai dizer, por exemplo, dentro do nosso curso de Python, a gente ensina a galera a criar uma réplica do site da Netflix. Aí ali dentro, quais são as coisas que você tem dentro do site da Netflix? Você tem os usuários, você tem os filmes, você tem as séries, você tem os episódios. Então, essencialmente, você vai chegar lá no seu arquivo de models, dos seus modelos, e vai falar, olha, eu vou ter um filme. E quais vão ser as características desse filme? Ou seja, o que esse filme, quais são as funções que esse filme pode executar, o que ele pode fazer, e quais são as características que um filme tem. O filme tem um nome, o filme tem uma duração, o filme tem um arquivo de vídeo por trás dele, para a pessoa poder visualizar o vídeo. O filme ele tem também a categoria daquele filme e assim vai. A mesma coisa para os episódios. O que um episódio tem? Esse aqui é o episódio 3 da série tal, da temporada 1 da série tal. Então você tem lá, o que um usuário tem? O usuário tem o nome, tem o e-mail do usuário, tem a senha do usuário. Então você vai essencialmente separando esses modelos dentro do seu arquivo. Só para tangibilizar um pouco, eu vou trazer um exemplo aqui para você. Não se preocupa que vai ser muita informação aparecendo na sua tela, mas dá uma olhada nesse exemplo aqui, repara. Dentro do seu filme lá da Netflix, você vai ter um arquivo chamado models, tá vendo? Só repara nisso aqui, ignora o resto que você tá vendo na tela. Olha lá, esse models aqui. Dentro dele, se você reparar, você tem aqui uma classe de filme, onde no filme você define, olha, o filme tem um título, ele tem uma descrição, ele tem uma thumb, que é uma imagem associada a ele tem a categoria do filme, ele tem o ano em que o filme foi lançado, quantas visualizações aquele filme já teve, a data de criação dele e assim vai. E você tem as funcionalidades que você pode fazer dentro dele. Quando eu salvar um filme, eu vou fazer isso. A mesma coisa, por exemplo, os episódios, você pode fazer isso também. Os usuários, você pode fazer isso também. E assim vai. Então é aqui dentro desse arquivo que você vai criar e gerenciar o seu banco de dados, essencialmente. Então, o Django, o que é legal do Models? Ele por trás do Models, ele está basicamente fazendo todas as interações com o seu banco de dados, criando essa tabela de filmes no seu banco de dados, criando cada um desses campos no seu banco de dados, e sempre que você, por exemplo, vai adicionar um novo filme, ele que se preocupa em como que você faz para adicionar isso no banco de dados, gerenciar de uma forma eficiente, puxar uma informação do banco de dados, o Django já trabalha isso tudo para você de uma forma eficiente, principalmente segura. Então essa é a parte do Models. Além disso, se você reparar, você vai ter um outro arquivo aqui, chama Views, tá vendo? O que esse arquivo de Views diz? Esse arquivo de Views, ele diz basicamente o gerenciamento, ele gerencia a lógica por trás de cada uma das telas, de cada um dos links que o seu site vai ter.
Por exemplo, qual vai ser a informação que vai aparecer na homepage do seu site? Quem vão ser os usuários que vão poder ver um determinado filme? Só vai ser o usuário que está com o login feito. O usuário que não está com o login feito, o que tem que fazer com ele? Tem que redirecionar ele para a página de login. Então quem vai poder acessar qual nível de tela? Isso, todas essas regras, essa lógica por trás, você vai criar dentro do Views. E da mesma forma que eu falei, você vai chegar, que eu mostrei lá no Models, ó, no Views você vai ter um arquivo Views, onde você vai criar essas funções, né, essas funcionalidades de forma separada. Você pode ver que cada pedaço, apesar de ser bastante código você olhando aqui porque você não construiu isso do zero, mas cada pedaço do código individualmente, por exemplo, como que eu faço para criar uma conta? Tá aqui, ó, para criar uma conta do usuário. Putz, são 6, 7 linhas de código, você consegue criar uma conta do usuário. E assim vai. Então o legal do Django é que ele simplifica muito as coisas e cada funcionalidade no seu site se torna um bloco pequeno de código para você. Então você tem Models, que é o M, você tem Views, que é o V, e aí você tem o T, que é os templates. O que são os templates? Os templates nada mais são do que arquivos HTML. Então se você olhar aqui, ó, são arquivos HTML, onde o que é super interessante é que você consegue dentro desses arquivos colocar variáveis Python, colocar coisas do Python ali dentro para carregarem de forma dinâmica. E o legal, essa aqui é a parte que você constrói o front-end do seu site, ou seja, a parte que vai carregar no navegador do seu usuário, na tela do seu usuário, que ele vai visualizar aquilo dali. Então é aqui que você vai dizer qual texto que vai aparecer dentro daquela tela, qual vai ser a posição de cada elemento da sua tela e assim vai. E o bacana do Django é que ele permite você criar uma base, ou seja, você não precisa ficar recriando as coisas o tempo todo. Você cria uma única base, um único padrão HTML, assim, digamos, um único padrão de template, e você vai replicando esse padrão de template em todas as outras páginas. Como assim, Lira? Pensa no caso comigo, por exemplo, de uma barra de navegação. Quando você cria uma barra de navegação, essa barra de navegação, às vezes você quer usar ela em várias páginas do seu site. Você precisa ficar recriando ela a cada arquivo de página diferente? Não. Você cria uma única barra de navegação e fala pro Django isso daqui, ó. Fala assim, ó, estende o arquivo de base. E aí ele vai pegar aquela base que você tem de todo o seu código e vai estender ele para todas as suas outras páginas. Então você vai aproveitar aquela barra de navegação já pronta em um único arquivo para vários e vários lugares. E ele tem uma série de outras funcionalidades que facilitam muito a sua vida na hora de você criar um site, beleza? Mas essa é a estrutura que a gente chama aí de MVT. Então assim, qual é a grande vantagem de você usar o Django? Algumas, como eu já citei, como por exemplo, você conseguir criar um site com muito menos linhas de código do que você precisaria se você não estivesse usando um framework desse, ou seja, uma ferramenta dessa como o Django. E além disso, claro que sites mais complexos obviamente vão exigir mais linhas de código, né, do que sites mais simples. Mas além disso, o Django ele também tem uma série de funcionalidades que resolvem muitos problemas, digamos assim, que normalmente na construção de sites tem que tomar cuidado. Como por exemplo, como que você faz para gerenciar a segurança do seu site contra ataques mesmo de hackers propriamente dito? O Django já gerencia boa parte dessa segurança para você. O sistema de autenticação, fazer o usuário fazer login, criar uma conta, verificar se a senha dele está correta, salvar a senha dele de uma forma criptografada para ninguém conseguir roubar aquilo, o Django já gerencia isso para você. Gerenciamento de migrações de banco de dados, né, que a gente chama de migrations, que basicamente são as versões do seu banco de dados, ele também gerencia para você. E só para você ter uma noção, quando você cria o seu projeto, o Django ele já cria para você uma tela de admin. Uma tela de admin que só você tem acesso, onde você consegue só com cliques e gerenciando todo o seu site por meio dessa seção administrativa, para só o pessoal da sua empresa conseguir acessar e os usuários, os clientes, não conseguem acessar essa tela de admin. O Django já cria isso automaticamente para você quando você cria o seu projeto. Então ele acelera muito o processo de desenvolvimento de sites e também cria um site robusto para você conseguir escalar ele. Por isso que ele acaba sendo muito popular, assim, digamos assim, no meio de Python, na parte de construção de sites e desenvolvimento web. Beleza? Bom, e aqui vai ficar então a minha recomendação para você, o meu presente. Se você quiser aprender a construir o seu primeiro site em Django, que vai ser, claro, que mais simples do que o exemplo que eu mostrei aqui para vocês, onde a gente vai levar você em todo o passo a passo, explicando todas as linhas de código para você construir o seu primeiro site com o Django, eu vou deixar um mini curso gratuito para você aqui embaixo do vídeo. É só você clicar ali, acessar, é gratuito, e pegar e começar a assistir esse mini curso para você criar o seu primeiro site com o Django na internet. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você quiser saber mais sobre alguma outra ferramenta, algum outro framework, alguma outra coisa desse mundo de programação ou de Python, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre de olho. Um grande abraço e até a próxima aula.